Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Esse podcast está sendo gravado logo após eu ter dado aquela corrida viril e são 3 horas da manhã. Aí você se pergunta por que diabos você estava correndo às 3 horas da manhã? Eu te respondo, meu caro ouvinte, é porque eu acordei às 5 da tarde. E por que você acordou às 5 da tarde? Porque ontem eu fui dormir às 4 horas da manhã e eu dormi 13 horas. Ah, e por que você dormiu 13 horas? Porque eu tomei muito Rivotril. E por que você tomou Rivotril? Porque eu não estava conseguindo dormir, eu dormi mal e eu pensei, por que não? Eu tomei Rivotril, dormi 13 horas e agora eu tô aqui acordado de madrugada, cheio de energia, com todo mundo dormindo. O que é um milagre, porque a minha mãe também costuma ficar acordada durante a madrugada, mas hoje ela resolveu dormir. E é muito bom, cara. É muito bom esses momentos de solitude, que é você estar acordado com todo mundo dormindo. Eu acho que essa é a diferença entre solidão e solitude. Solidão é você, sei lá, estar numa casa sozinho, querer conversar com alguém, não ter ninguém. Solitude é você, sei lá, você mora em uma casa cheia de irmão, com pai, com mãe, mas você quer um momento só pra você, cara, e você não consegue achar esse momento. Aí, sei lá, todo mundo vai dormir cedo, você fica acordado, você não tá com sono, mas de repente você percebe que você tá sozinho. E aquilo te dá um alívio, porque você pode ficar sozinho com seus próprios pensamentos, e isso é solitude. E olhando em retrospecto, eu acho que eu sempre gostei desses momentos, eu sempre fui o último da família a dormir, entendeu? Eu acho que eu sempre era o último porque qualquer barulho me incomodava e eu inconscientemente sabia disso, então eu só ia dormir quando já estava todo mundo dormindo e estava tudo quieto, porque eu sou um cara que é muito fácil, é muito difícil eu pegar no sono, entendeu? Tudo tem que estar muito quieto para eu poder pegar no sono. Só que depois que eu durmo, é meio difícil eu acordar, eu não acordo com qualquer barulhinho. E se eu acordo, é tipo, e volto a dormir, entendeu? Não é qualquer coisinha que me acorda depois que eu realmente pego no sono. Mas pegar no sono é difícil. Então eu acho que eu me adaptei a dormir depois que todo mundo já estava dormindo. Porque mesmo que eu fosse o último a acordar, eu ia ser, cara. Eu ia ser o último a acordar, mas eu ia. Cara, eu ia acordar bem, porque as pessoas não iam me acordar, mesmo fazendo barulho. E é isso aí, cara. E eu acho nostálgico até esses momentos em que eu tô sozinho de madrugada, por causa que isso sempre aconteceu desde que eu era adolescente. E além disso, e agora faz um pouco de tempo que eu não vivo esses momentos, porque a minha mãe ela é aposentada e ela fica acordada, ela não é essas velhinhas tradicional que dorme cedo e acorda cedo, não. Ela vai dormir tarde e acorda tarde também, porque ela está aposentada. Então, geralmente, quando eu tô acordado de madrugada, ela também tá. Então, o que para as pessoas normais seria uma madrugada, pra gente seria como se fosse o comecinho da noite. E então é difícil eu ter esses momentos de solitude na madrugada, porque por mais que seja madrugada, nós dois estamos acordados, então acaba não tendo aquele sentimento de solitude na madrugada que tem quando você está sozinho. Ou quando você é o único acordado na casa, porque daí, além da pessoa dentro da sua casa estar dormindo, todo mundo está dormindo, tirando um ou outro gato pinhado. E é muito bom, cara, eu sempre gostei desses momentos, eu sempre gostava muito desses momentos quando eu trabalhava na polícia, e era muito bom. Quem escutou os podcasts mais antigos sabe, né, que eu trabalhava, a minha função lá era meio que ser um porteiro gourmet. E é isso aí, era muito bom, cara. Era muito bom ter aquele momento de solitude, poder ficar sozinho com seus próprios pensamentos. E eu acho que hoje em dia as pessoas elas não ficam mais sozinhas com os próprios pensamentos delas. Cara, eu lembro que durante aquela minha estadia, naquele emprego noturno que eu tinha na polícia,
Eu não sei se é bom ficar falando que eu trabalhava na polícia, mas eu acho que não dá em nada também. Mas de qualquer forma, eu lembro que quando eu trabalhava de madrugada, era muito bom. Eu tinha um. Inclusive, foi nessas de trabalho de madrugada que eu retornei com os podcasts, porque era um ambiente muito tranquilo, muito silencioso, e vai dia menos dia, não veio como uma epifania, porque eu lembro que nessa época eu já estava com uma listinha de coisas para fazer, e numa dessas coisas estava escrito gravar e postar podcast. E eu faço isso até hoje, porque se não fizer eu não posto. Porque a verdade é que é meio chato você gravar e postar o ato, depois que eu já estou gravando, já estou falando, aí é legal. Mas o ato de ter que achar um lugar, ter que apertar o REC, sabe? A burocracia para começar é chato, e a burocracia para postar escolher uma imagem, depois tem que fazer o upload, depois tem que definir o tamanho direitinho e tudo mais. Não é uma parte extremamente chata, mas é maçante, é chatinho. E isso faz com que, se eu não tiver uma lista falando, ó, faz isso, porra, eu acabo não fazendo. Aquela procrastinação básica, aquela procrastinação boba, mas que se você deixar, é que nem estudar para prova. Se você deixar, parece uma coisa pequena, mas vai virando uma bola de neve quando você viu uma coisa que você podia resolver em 20 minutos por dia, você tem que fazer em 3 dias seguidos, virando à noite com um monte de café, porque você procrastinou por meses. Então, para eu evitar isso, eu deixei lá gravar e postar podcast. Foi por causa dessa lista, inclusive foi por causa disso que eu vi, cara, uma lista pode salvar a minha vida, cara. De ser um procrastinador nato, porque eu sou, infelizmente eu sou. Eu não sou um cara que simplesmente faz as coisas se eu não me propôs a fazer e ver aquilo como uma meta, com uma meta, né? Mas é isso, e daí nessa madrugada eu gravava os podcasts, postava, e era muito bom, cara. Esse sentimento de estar sozinho é muito bom, cara. Pelo menos pra mim é. Eu não sei se pra maioria das pessoas é, mas cara, pra mim é maravilhoso ficar sozinho de madrugada, sem ninguém pra torrar a minha paciência. É o sonho, cara. Cara, tudo que eu queria era ter um emprego assim, exatamente nesses moldes. Por isso que eu entrei para a faculdade de programação, porque eu queria isso. E de fato, o cara que tem sucesso, ele meio que consegue isso, né? Só que a casa inteira é o grande espaço dele, porque o cara que ele é programador, ele pode trabalhar de casa, né? Ainda mais se ele consegue trabalhar para gringa. E, e eu lembro que quando comecei a programação, a minha ideia era programar e viajar o mundo, né? Eu tinha esse espírito aventureiro. Hoje, se eu conseguisse um emprego de programação, eu só ia, sei lá, achar um lugar isolado do mundo, não necessariamente um sítio, mas sei lá, um semi-sítio, vamos dizer assim, e ficar isolado, sem querer contato com as pessoas, a maioria das pessoas. E é isso, mudou, entendeu? A mentalidade mudou. Eu queria ter viajado o mundo quando eu era jovem. Eu invejo esse Eliezer, do canal Via Infinda, por fazer isso, porque ele fez isso, cara, na idade certa, né? Ele fez isso quando ele tinha 19, 20 anos, que é a idade para fazer isso. Inclusive, outro cara que fez isso, mas esse tomou no cu legal, foi o Alex Supertramp. O nome dele era Christopher M. Sriracha, não lembro direito, mas era Christopher alguma coisa. Mas se você pesquisar Alex Supertramp, você já vai ver o nome dele. Foi um maluco que também viajou os Estados Unidos inteiro. E ele terminou a vida numa Kombi no Alasca. Inclusive tem até uma foto que ele tirou, uma selfie, na época que nem existia selfie. Não foi uma selfie, né? Mas foi uma foto de si mesmo, dele sentado com a perna cruzada na frente da Kombi. Daí era uma Kombi verde embaixo e branca em cima. Acho que o número da Kombi era 247, não lembro agora se era. Mas enfim, e o cara também viveu o sonho, entendeu? Ele terminou a faculdade de história dele e foi
E daí eu fui ver a idade que ele tinha quando ele fez isso e eu fiquei muito triste. Ele tinha só 22 anos. Isso me deixou mal, cara, porque quando eu vi esse filme, eu tinha 15 anos. E eu vi, assim, era aquele filme que passa de madrugada na Globo, entendeu? Aquele filme meio merda, que sabe, não é um filme cheio de ação, cheio de explosão. Eles não vão passar aquilo às 10 horas da noite de um sábado, por exemplo, porque eles sabem que as pessoas não vão assistir. É o tipo de filme mais paradão, assim, que eles passam de madrugada na falta de ter o que passar. Mas o filme não era ruim. Só que eu não conhecia, e acho que foi uma das últimas coisas na minha vida que eu conheci aleatoriamente por causa da TV, entendeu? Não foi algo tipo, não veio ninguém na internet falando, esse filme aqui é legal, não é porque esse filme aqui é underground, assista. Não, acho que foi uma das últimas coisas na minha vida que eu descobri por acaso, sem ser pesquisando ativamente na internet. E o filme tava passando, cara, eu tinha 15 anos, tava para fazer 16, mas era janeiro. Eu faço meu aniversário em março. E era janeiro, eu tinha voltado das férias. E o filme tava lá passando. Eu fui vendo o filme, ele foi me interessando, foi me fisgando aos poucos. Tinha internet, mas por algum motivo o filme me prendeu mais que a internet, porque eu realmente não sabia como é que a história ia acabar, eu não sabia que aquele filme era baseado em fatos reais. E o filme me prendeu. E eu pensei, cara, que foda. Quando eu for jovem, eu vou fazer isso aqui. E eu vou viajar o mundo. Isso é legal, não sei o que, blá blá blá. E, cara, é longa, curta história. Eu tenho 26 anos e nunca viajei desse jeito, cara. Isso, eu me deixei triste. Aí, para eu dar uma copada boa, eu pesquisei o nome do ator que fez o filme representando Christopher, não sei do que. E o cara também, quando fez o filme, era jovem, tinha acho que 22 anos também, entendeu? Daí eu pensei, pô, nem pra pegar o nem para ser um ator mais velho pra eu falar, bom, pelo menos o ator que fez o filme era mais velho. Não era, ele era jovem também quando ele fez o filme. Mas não importa o ator também. A questão é que o filme ele foi feito baseado na história do cara e o cara tinha 22 anos. O cara fez isso com 22 anos. Como é que eu copo com essa situação? É, é uma forma bonita de copar com a situação? Não é, mas eu copo com a situação falando, mas ele morreu. Que nem o Kurt Cobain que fez sucesso e morreu. Cara, eles fizeram coisas jovens que eu não fiz. Mas eles morreram e eu tô vivo. É uma forma boa de copar com a situação? Não é, mas uma parte do meu subconsciente copa desse jeito. Pelo menos eu sei que não é uma forma saudável de copar com essa situação. Mas sei lá, é o tipo de coisa. Voltando ao Eliezer, que foi um cara que fez isso jovem e não morreu, porque ele fez de uma forma, apesar dele se arriscar, ele se arriscou de uma forma mais contida, né? Mais realista. E eu fico feliz, ele é um cara muito gente boa e que bom que ele fez sucesso com isso, mas o que eu quero, onde eu tô querendo chegar, é que todos esses caras, né, esse Christopher aí, os próprios roqueiros e o Eliezer, especialmente o Eliezer e esse Alex Supertramp, cara, é o tipo de coisa que realmente ou você vive e você faz quando você é muito jovem, ou você não faz, cara, porque sei lá, vai chegando aí os 25, os 26 anos, parece que você perde a vontade de querer conhecer o mundo dessa forma aventuresca. Eu não sei se com todo mundo é assim, mas comigo pelo menos foi um pouco. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu vou sair, eu vou ver o mundo. E com os meus 23, 24 anos eu já estava me aquietando mais, eu já não estava fazendo mais tanta questão. Mas eu ainda estava pensando, porra, eu nunca saí da minha cidade natal. Então, porra, queria saber como é que é morar em outro lugar. Tá meio chato, né? Imagina se eu nasço e morro no mesmo lugar que eu nasci, sem pelo menos conhecer outro lugar. E daí eu me mudei
E no começo foi muito bom, foi como se fosse umas férias, só que depois a realidade bateu na porta. E eu vi que, além de não ser nada demais, e até dependendo de certos aspectos, pior do que o lugar onde eu morava, na minha cidade natal. Porque querendo ou não, quando tu nasce, vive, convive na cidade, por mais que tu se sinta deslocado, você só percebe que tu, de alguma forma, faz parte daquele ambiente quando tu sai de lá. Porque por mais que eu não me sentisse completamente acolhido naquele ambiente, eu fazia parte daquele ambiente, até porque era uma cidade muito pequena. Então eu fazia parte daquele ambiente, eu conhecia o cara que vendia mexerica de vez em quando, sabe? Eu conhecia os vendedores ambulantes da cidade, eu conhecia os policiais da cidade, eu conhecia o dono dos mercadinhos da cidade. Eu era integrante da cidade, por bem ou por mal. E aqui eu sou um ninguém. Eu achei que isso ia ser libertador, mas não foi. Foi um saco, é um saco na verdade. Foi uma experiência boa, mas ao mesmo tempo foi uma experiência ruim. Por mais que isso pareça paradoxal, talvez. E é isso aí, cara. E agora eu estou pensando aqui sobre esses caras que tiveram esse ímpeto de conhecer o mundo, assim, fazendo os 20 e poucos anos deles, os caras tiveram o ímpeto de ir lá e conhecer o mundo. E eu não tive esse ímpeto. Eu tive até. O meu ímpeto, o maior ímpeto de fazer isso foi fazer faculdade em outra cidade. Eu não morava em outra cidade, mas eu tinha que pegar o ônibus e voltar todo dia. O que não deixa de indiretamente ser uma forma de viver isso, né? Porque esses caras aí, por exemplo, o Elias vivia viajando, né? Vivia na estrada. Então, por mais que eu não conhecesse vários lugares, eu vivia viajando por causa da faculdade. Então, foi o gostinho que eu tive de sempre estar na estrada, indo para outra cidade para estudar. Não é a mesma coisa que, sei lá, viajar o país inteiro, mas é melhor do que nada também, né? Foi uma experiência muito boa. E é isso, cara. Mas é é o ímpeto, né? O ímpeto que depois que ele some, eu não sei como é que faz para recuperar. E eu não sei nem se ele é recuperável. Será que pessoas mais velhas elas têm ímpeto para fazer alguma coisa? Eu não sei porque eu ainda não cheguei lá. Eu eu gosto de acreditar que a juventude vai até os 30 anos, né? A juventude vai até os 30 anos. Eu tenho 26 anos, eu tenho mais 4 anos de juventude. Eu tenho mais um mandato político de juventude, vamos dizer assim. E é isso. Eu não vou ser aquele cara que depois dos 30 fica tentando copar, não, mas eu ainda sou jovem porque eu ainda tenho cabelo e eu não broxo ainda, então eu sou. Não, cara, eu. Se tem uma coisa que eu tô tentando martelar na minha cabeça é aceitar que aos 30 anos a minha juventude vai morrer completamente. Tô pensando até em fazer um velório para minha juventude aos 30 anos. Aqui jaz a juventude de fulano de tal. Para entender que depois dos 30 eu realmente não sou mais jovem. Porque se você não entende, você fica aquele cara, velho, que não é mais jovem, mas fica. Você vira um supla, entendeu? É claro que o supla já é uma versão meio escrachada. E eu acho que ele sabe que ele é escrachado, ele faz de propósito. Então fica engraçado. Só que ele acho que ele sabe, ele sabe que é escrachado, ele é escrachado de propósito. Então tudo bem. Tipo, é um tiririca da vida. O tiririca também é outro. Sabe que está sendo escrachado e é mesmo assim. O cara tem um propósito no escrachamento dele, porque aqui sabe que aquilo lá vai render para a personalidade. Então ele está agregando um valor nele mesmo, sendo escrachado daquele jeito. Mas tem uns caras que é tipo um supla, mas o cara não percebe, entendeu? O cara não percebe que ele é um supla. E aí é triste, cara. Quando o cara não percebe que ele tá indo pro caminho, pro supla vibes, é complicado, cara. E, pô, eu não quero virar um supla da vida. Aliás, o supla, quem dera virar o supla, porque ele sabe que ele é, ele sabe que ele tá, que ele
que ele é uma caricatura de si mesmo. Ele tem essa ideia. Da mesma forma, por exemplo, que um Felipe Neto, ele sabe, entendeu? Ele sabe que ele é uma caricatura de si mesmo. Ele sabe que ele está vestindo uma máscara. Ele não é burro. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas tem uns caras que não sabem. E é triste você ver uma pessoa que passou dos 30 não aceitando o fato que ela passou dos 30, entendeu? É uma situação que eu não quero estar. Então eu tenho que aceitar que eu só tenho mais 4 anos de juventude, que a cada ano de juventude eu sou menos, obviamente eu sou menos jovem e sei lá, cara, entendeu? Só sei que eu fiquei triste. Eu já sou 4 anos mais velho do que o Alex Supertramp quando ele fez as aventuras dele. E o Eliezer, por exemplo, ele... Você percebe que até ele, que tinha esse negócio de vou viajar, eu vou conhecer o mundo, vou viver na Kombi, você vê que ele tá cansando. Você vê que o que ele deve ter a minha idade, ele deve ser um pouquinho mais velho que eu, talvez. Você vê que ele já tá cansado dessa vida de viajar e fazer as... Você vê que ele já pensa em um lugar para ele se estabelecer, ele já achou uma mulher, ele já está pensando assim, chega dessa vida, tá bom, já deu o que tinha que dar. E é isso, e é o normal, entendeu? Você ter várias aventuras quando você é jovem e depois você sossegar, entendeu? Eu tive várias aventuras, não tantas quanto eu gostaria, mas eu acho que se eu pudesse dar um chute, eu acho que ninguém consegue viver todas as aventuras que gostaria quando você é jovem. Eu acho que ser adulto é chegar a um ponto que você olha para a sua vida e você fala, eu fiz as minhas loucuras e acabou. Deu o que tinha que dar, entendeu? Foi legal, mas já era. Agora deu. Tá na hora de eu virar adulto, aceitar que eu curti o máximo que eu podia, ou o máximo que o meu contexto mental permitiu, porque às vezes a pessoa não curte a juventude como ela deveria, porque ela é meio abobada, meio lerda, meio mongoloide, e ela só percebe isso quando ela já está adulta demais para voltar atrás. Mas aí é olhar e falar, é a vida, fazer o que, né? Acontece. É mais maduro você pensar desse jeito do que você pensar, não, mas agora vai, agora eu vou resolver isso, fazer acontecer. Não vai, não é a mesma coisa. E até porque, se você for ver bem, vamos pegar aí 3 caras, né? Você pega aí o baixista do Nirvana, o Novoselic, né? O Krist Novoselic, né? Você pega esse cara, o Nirvana acabou, o cara foi pra política, eu nem sei se ele é um político bom, mas, sabe, virou adulto. Largou esse negócio de rock, deu o que tinha que dar, ele percebeu isso e foi pra política, virou adulto. Ele olhou pra trás e falou, foi muito louco, tá na hora de crescer, tá na hora de seguir outro caminho. O Dave Grohl continuou na música, mas ele conseguiu amadurecer até certo ponto para, sabe, você vê as fotos dele, você vê que ele conseguiu amadurecer a imagem dele para continuar aparentando ter um estilo de músico e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele seguiu um caminho, sabe, ele seguiu em frente, entendeu? Ele basicamente ele seguiu em frente. Você conhece, tanto que tem até aquele meme, nossa, o vocalista do Foo Fighters é muito parecido com o baterista do Nirvana. Ou seja, ele realmente seguiu em frente ao ponto das pessoas que são mais leigas não associarem Foo Fighter a Nirvana, entendeu? Ou seja, ele seguiu em frente. Ele conseguiu, seguiu em frente, fez o dele e acabou. Agora um cara que, por exemplo, na minha visão, não seguiu em frente foi o Axl Rose, por exemplo. O cara continua, tanto que ele ele é criticado hoje porque ele não consegue mais cantar as músicas do jeito que ele cantava antigamente, porque o cara ficou naquela, o cara não evoluiu, entendeu? O cara não fez nada relevante depois
do álbum de 87, do álbum de 91, que eu não lembro o nome agora. E daí o cara fica revivendo esses álbuns porque é a única coisa que continua fazendo sucesso e o pessoal fica criticando, o que eu acho uma estupidez também, você criticar um cara que já está há 40 anos cantando a mesma música, querer que ele cante da mesma forma que ele cantava quando ele era jovem. Só que ele não conseguiu ir em frente. É por isso que o pessoal continua pedindo as mesmas. Por exemplo, o Foo Fighters, eu não sei se ele alguma vez na vida dele chegou a tocar Smells Like Teen Spirit. Talvez nunca tenha tocado porque o cara chegou e falou: não, chega, esqueçam, Nirvana acabou. Agora é outra coisa, não me enche o saco com Nirvana. E ele tá certo, eu não sei se ele falou isso, tô só supondo. Mas se falou, tá na razão de ter falado. Agora, por exemplo, o Axl Rose, para mim, é um exemplo do cara que não seguiu em frente e quis manter aquela vibe de 20 anos, sei lá, com 50 anos. E não deu certo, entendeu? E é um cara que tinha tudo para chegar nos 30 e falar: ok, vivi muita coisa boa na minha juventude, eu era um cara bonito, eu fiz sucesso, comi muita mulher, agora tá na hora de eu virar a página. Mas o cara não fez isso. Então eu acho que também é essa história de não, você tem que viver muito na juventude, que daí você, quando chegar a hora de virar a página, você vai fazer isso tranquilamente. Talvez não. Talvez, às vezes, o cara que tá, viveu um pouco a juventude dele, mas desde cedo teve que ter mais responsabilidade, esse cara vira a página com mais facilidade, porque ele percebe que beleza, é legal, festar é legal, fazer merda é legal, ser jovem é legal, ser bonito, ter cabelo, ser viril é legal, mas cara, acaba, e acaba rápido. Se você for analisar, o ser humano tem 80 anos de vida, e você é jovem até os 30, se você se cuidar. E é isso, né? Ser jovem por bem ou por mal, algo com prazo de validade. Viver é algo com prazo de validade, mas se, viver é um negócio assim, quando você morre, você não percebe que você morreu. Agora, quando você deixa de ser jovem, você continua vivendo depois que você deixou de ser jovem. Então, de certa forma, é até pior a morte da juventude do que a morte da vida em si. Porque quando você morre, acabou. Mas quando você deixa de ser jovem, você continua vivo. Só que agora você não é mais jovem e você tem que ficar lidando com isso. E a maioria das pessoas, elas meio que não conseguem lidar com isso. Acho que elas não têm esse... Porque antigamente essa passagem para a vida adulta era marcada pelo casamento e pelos filhos, né? Eu casei, tive filho, realmente adolescente, jovem, você tem um filho, uma esposa, você não pode dizer que você é jovem, pô, você já é um adulto, independente da sua idade. Só que como a maioria das pessoas hoje não tá nessa, né, tipo, tá inviável casar e ter filho, então as pessoas elas não têm mais esse rito de passagem e não sobrou nada, sabe, não sobrou algo para chegar para a pessoa e falar, ó, acabou, entendeu? A festinha foi boa, mas agora acabou, a gente vai ter que organizar um outro evento para uma nova festa, já estava chegando uma nova geração e você está na hora de ir para casa, descansar e tomar um banho. Não tem mais um aviso forte para isso. E daí o pessoal fica nessa, sabe? Ai, eu tenho 32 anos, mas eu sou jovem ainda, porque não, mas eu passo uma maquiagem aqui, ou então eu não sei, eu ainda sou, eu ainda tenho eu ainda consigo ter sexo casual, então eu sou jovem, sabe, a pessoa fica nessa, sabe? Eu acho mais saudável você, já que não tem mais um rito de passagem externo, você simplesmente, pelo menos na minha cabeça faz sentido, marcar, tipo, ó, chegou nos 30, independente do sexo. Chegou nos 30, acabou. Você é adulto. Ai, mas eu sou conservado, não sei, tá? Você é um adulto conservado, mas você é um adulto, entendeu? Da mesma forma
E aconteceu exatamente desse jeito, quando eu tinha meus 22, 23 anos. As pessoas me viam meio que como um jovem, né? E tinham mais paciência comigo. E quando eu fiz 25, eu virei um cara. Eu lembro desse podcast, que foi um dos primeiros, inclusive, que eu fiz, falando que, cara, eu acho que, assim, quando tu tem 22, 23 anos, você ainda é um jovem, as pessoas têm um pouco de paciência com você, a sociedade tem um pouco de paciência. Você passa os 25, por mais que você ainda não seja um adulto, um velho, um senhor, as pessoas vão te ver só como um cara, porque, sabe, jovem você já não é. Você ainda tem um pouco de juventude em você, mas você já está muito mais para adulto do que para jovem. E as pessoas vão te tratar dessa forma. E quando me mudei de cidade, que eu percebi que quando você está convivendo com as pessoas no mesmo ambiente, que te conhecem faz anos, você não percebe tanto, mas quando você tem que conviver com pessoas de outro lugar, você percebe que elas te tratam não como um jovem, mas como um adulto. E elas tratam os adultos de forma fria, impessoal e às vezes até ríspida, porque é adulto, entendeu? As pessoas já esperam que você tenha um discernimento e uma impessoalidade maior e até que você trate elas da mesma forma. Então não sei. É isso. Esse podcast foi mais sem pé nem cabeça. E eu vou se amanhã eu gravo mais um podcast. Como eu acordei de madrugada, eu vou virar à noite. Então é provável que esse amanhã seja daqui uns 2 dias. Mas quando eu postar o próximo podcast, eu vou ver se eu posto tendo algum assunto específico. Esse eu queria gravar de uma forma mais livre para... porque é bom. Às vezes é bom ter esses podcasts mais freestyle, sem nenhum conteúdo em específico. Parece que rende mais, parece que é mais autêntico, parece que é mais confortável de escutar. Eu não sei se é mais confortável de escutar, mas mais confortável de fazer de fato. Então é isso, até o próximo podcast. Falou, fui.